Olá, 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 galerinha, olá, turminha. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Ramos Santos e hoje nós vamos interpretar tabela de dupla entrada. Vem comigo! Tabela de dupla entrada é aquela que apresenta dois tipos de informação. É aquela tabela que vai me mostrar duas informações. Ela vai relacionar duas informações, duas variáveis qualitativas. E esses dados que eu tenho aqui, eles vão se referir tanto à linha quanto à coluna. Neste exemplo aqui, nós temos duas informações, que é de produção e exportação de café por ano. Isso, produção de café entre os anos de 1991 a 1995. E aí nós vamos ter aqui os anos, cada ano, e a produção por toneladas. Então, eu tenho as informações aqui na linha e eu tenho as informações aqui na coluna. Então, a tabela de dupla entrada, ela vai me dar as informações, duas ou mais informações. Ou então, se eu que estou fazendo a tabela, ela vai me apresentar, ou eu vou apresentar às pessoas duas ou mais informações. Se eu tivesse aqui somente os anos e somente a produção, não tivesse exportação, ela seria uma tabela simples. Ou se eu tivesse os anos e somente a exportação não tivesse a produção, ela seria uma tabela simples. Mas como eu tenho aqui a produção e a exportação, essas informações, ela é uma tabela de dupla entrada. Nós temos aqui um exemplo perfeito de tabela de dupla entrada e que você conhece muito bem, que é o seu horário escolar. Aqui no horário escolar nós temos os dias da semana e também nós temos a quantidade de horários. No caso aqui são 4 horários. Então, eu tenho aqui as informações dos dias da semana e os horários de cada disciplina. Então, eu poderia perguntar, e o segundo horário de quarta-feira, qual é a disciplina? Qual é o componente curricular? O componente curricular é a educação física. O quarto horário de quinta-feira. O quarto horário de quinta-feira é estudos sociais. Então, essa tabela de dupla entrada, ela está me trazendo as informações dos componentes curriculares, dos dias da semana e dos horários. Agora vamos lá, vamos pensar. Cristina folheava seu livro de matemática e encontrou a seguinte tabela. Olha só a tabela. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa era a pergunta. Aqui são dados fictícios. E os meninos e as meninas responderam. 7 meninos responderam que não, 5 meninas responderam que não. E ao total nós temos aqui 12 crianças que responderam que não conhecia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora eu pergunto para vocês, quantas crianças conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente? Isso mesmo, a informação está aqui, 6 crianças. E se a pergunta fosse quantos meninos já ouviram falar? A informação está aqui, 5 meninos já ouviram falar. E você e sua turma, já ouviram falar sobre este documento, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Também vocês já tinham visto esse tipo de tabela? Reconheciam uma tabela de dupla entrada? Você acha que é fácil localizar informações neste tipo de representação? Então, vamos lá para as nossas atividades, vamos aprofundar esse tema, esse conhecimento e vem comigo na aventura do conhecimento.